irmãos, professor Edilson, estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus e graças ao nosso bondoso Deus estamos todos bem e espero encontrá-los da mesma forma. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa temática sistema reprodutor masculino e feminino. Vamos aqui falarmos ou discorrermos sobre o ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual ele dura aproximadamente 28 dias e podemos assim descrevê-lo ou caracterizá-lo da seguinte forma. Do primeiro ao quinto dia acontece a menstruação. Nesse processo chamado menstruação ocorre com a diminuição da taxa de progesterona. Como nós sabemos, progesterona é o hormônio feminino. Do sexto ao nono dia, o FSH, que é um dos hormônios atrelados à questão feminina, né? Ele atua também em outras esferas, ele estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Consequentemente, ocorre a produção e a liberação de estrógeno, que é um outro hormônio peculiar ao indivíduo feminino. No 10º dia, ele se caracteriza pelo fato de ser um período em que há alta concentração de estrógeno, e isso faz com que haja a inibição do hormônio FSH. No 14º dia, acontece a secreção do hormônio LH. Consequentemente, ao rompimento do folículo ovariano e a liberação do gameta feminino. No 15º dia, o folículo ovariano, chamado corpo lúteo ou amarelo, inicia a produção e a secreção de progesterona, que já é uma preparação para a gestação. No 15º dia ainda se caracteriza por uma alta concentração de progesterona, que por sua vez inibe o hormônio LH, não é? Esse é o que chamamos de período pré-menstrual. Nós temos aqui a ovogênese, que é o processo de produção de óvulos, né? Tem toda a questão aqui do desenvolvimento embrionário, seu início. A mulher ela já nasce com cerca de aproximadamente 400 mil ovócitos, né? A maioria desses ovócitos se degeneram, e quando a pessoa do sexo feminino, ou digamos assim, a jovem, a adolescente, já que ela sai da fase de criança e entra na adolescência, e isso caracteriza a puberdade, esses ovócitos 1 se transformam em ovócito 2, acontecendo a primeira ovulação. E não havendo a fecundação, vai ocasionar a primeira menstruação, a qual é chamada de menarca, não é? Então vejamos aí na ovogênese, no esquema em tela, uma célula germinativa diploide passa por um processo de divisão celular chamado mitose. As células aqui ainda são diploides na ovogênese, que são chamadas de ovogônias, melhor dizendo. Temos uma segunda mitose, dando origem a outras ovogônias, até chegar no ovócito 1. Até então, é uma célula, isso nos remete a células diploides. Aí acontece, consequentemente, 2 meioses e acontece a formação dos ovócitos 2 e depois dos óvulos. E aí as células passam a ser haploides. Pois bem, vamos lá. Fecundação. Fecundação é o momento em que um espermatozoide, dentre aqueles milhões que aparecem na ejaculação durante o processo chamado de ato sexual ou cópula. Então, esse
esse espermatozoide penetra o óvulo e aí acontece a fecundação. Isso acontece nas tubas uterinas. Espermatozoide tem que atravessar a corona radiata, que são células ao redor do ovócito proveniente do ovário. A cabeça do espermatozoide adere à zona pelúcida, camada glicoproteica ao redor do ovócito. Acontece uma reação acrossômica, com liberação das enzimas do acrossomo do espermatozoide e digestão. Acontece também a fusão da membrana plasmática do espermatozoide com a do ovócito e penetração do núcleo do espermatozoide. Consequentemente, acontecerá uma reação cortical com formação da membrana de fecundação através da própria estrutura ovariana, né? Acontece uma reação cortical. Aqui nós temos em tela, né? Vários espermatozoides tentando penetrar o óvulo. Nós temos aqui uma célula haploide, no caso o ovócito é uma célula haploide. Temos o citoplasma, a zona pelúcida e a corona radiata. Então, os espermatozoides eles tentam adentrar o óvulo, primeiramente pela corona radiata, depois pela zona pelúcida e adentrando a parte interna do ovócito, onde acontece a fusão do material genético do ovócito com o material genético dos espermatozoides. E aqui, para concluir, uma SAGE, né? Uma SAGE. E aí você tem bilhões de espermatozoides querendo adentrar um óvulo, mas só que lá, conforme vocês podem observar, já tem um espermatozoide lá dentro. E aí o óvulo se fecha e mais nenhum espermatozoide consegue penetrar o óvulo. E aqui os espermatozoides, assim, reivindicando, né? Bem interessante aqui, abaixo a discriminação, porque só um pode, igualdade para todos, direitos iguais, queremos democracia. Bem, pessoal, então agradecemos aí a atenção de vocês, a atividade irá na descrição do vídeo. Até a próxima e um grande abraço.